Cumprimento a amada igreja com o Pai do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer a oração nessa segunda-feira para entrarmos na palavra do Senhor que está no livro de Atos, capítulo 4, amém? Grande e poderosa palavra do Senhor tem aos nossos corações, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, entramos em Tua santa presença, meu Deus, nessa noite, Senhor, de segunda-feira, Te louvando, Te agradecendo, meu Deus, por esse dia, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor, Senhor Jesus, por todo o Teu cuidado, Teu afeto, Senhor, por nós, pela nossa casa, por toda a providência, meu Deus do céu, que o Senhor tem mandado. Te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, sabemos, Senhor, que nessa caminhada, meu Pai, não é fácil, grandes perseguições, meu Pai, nós passamos, afrontas do maligno, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, meu Deus, todos os dias. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, cobre-nos com Teu sangue. Meu Deus, cobre a nossa casa, a nossa família, meu Pai, com Teu sangue, aqueles que não estão constantemente na Tua obra, mas que, meu Deus, conhece a Tua palavra, cobre com Teu sangue em nome de Jesus. Vem falar comigo, vem falar com a Tua igreja, através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de hoje, como eu havia falado, está em Atos, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, eu vou ler alguns versículos, amém? E quando eles falavam ao povo, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados porque ensinava ao povo e pregavam através de Jesus e ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. Quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte os seus governantes, os anciões, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E pondo-os no meio, eles perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, governantes do povo e anciões de Israel, se hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, porque este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Essa palavra ela vai trazer algo muito importante para a nossa vida, um momento de confronto de Pedro e João com ali os participantes do Sinédrio, os saduceus, sumos sacerdotes, aqueles que representavam ali a religião judaica. Eles estavam ali afrontando Pedro e João, ali naquele momento que eles estavam pregando. Então nós vemos aí no livro de Atos, logo após da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor sobe aos céus. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja começa a se desenvolver, e o propósito daqueles apóstolos, aqueles discípulos, era proclamar esse evangelho, era proclamar a palavra de Jesus Cristo. E então eles eram perseguidos por esses homens religiosos. Eles tinham ali a Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco, na verdade, como sendo ali o texto suficiente da palavra. Então eles não acreditavam nos outros livros, nem no Novo Testamento, não acreditavam que o próprio Deus havia se feito homem, havia morrido, ressuscitado e tinha subido aos céus. Então eles não tinham essa crença, eles não acreditavam dessa forma. E Pedro e João estavam ali proclamando o Senhor Jesus Cristo, curando os enfermos, expulsando os demônios, e eles se questionavam ali, aqueles líderes religiosos, que eles também tinham poder e influência sobre a sociedade, eles se questionavam a respeito de como eles tinham esse poder, de onde é que vinha, no nome de quem eles faziam isso. E Pedro e João, mesmo diante da prisão, da situação vamos dizer assim, de um julgamento,
eles continuam a proclamar que não há outro nome que possa nos salvar, que possa nos libertar, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes nós sofremos esse tipo de perseguição, seja dentro do nosso lar, seja no campo missionário, no evangelismo, quantas vezes tentam nos afrontar, tentam questionar a nossa fé, e nós precisamos compreender. Assim como Pedro estava cheio do Espírito Santo, no versículo 8 diz, e ele conseguia proclamar de uma forma bem sucedida sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, sobre a salvação. Aqueles homens, eles não acreditavam sobre a ressurreição dos mortos, porque eles tinham apenas o Pentateuco como o seu texto base, o seu texto principal, e somente esse a respeito do Senhor Deus. Então eles não criam a respeito da ressurreição dos mortos, mas ali os discípulos de Jesus, eles proclamam essa salvação, proclamam o que Jesus fez e continuam a falar sobre que aqueles que eles rejeitaram, que a pedra que foi rejeitada, ela se tornou a pedra de esquina, a pedra angular. O que quer dizer isso? Se tornou a pedra principal, o alicerce da igreja. A pedra que foi rejeitada pelos judeus, que foi rejeitada pelo seu próprio povo, ela se tornou a pedra de esquina angular, aquela que sustenta, que é o alicerce da igreja até os dias de hoje, e é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqueles homens de Deus, eles pregavam ali com ousadia. Quantas vezes nós temos receio de proclamar a palavra do Senhor porque estamos na rua, porque estamos entre amigos, e esses homens de Deus, eles correndo risco de morte, correndo risco ali de ser preso como eles foram, de serem maltratados, de serem machucados, mas eles continuavam a proclamar a salvação de Jesus, eles continuavam a proclamar o que eles criam, assim como nós cremos. Isso é para a gente aprender a tirar do nosso coração a vergonha, o medo, aquilo que impede da gente ser um verdadeiro cristão, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não nos preocupamos, nós não nos questionamos, mas o nosso objetivo é pregar a palavra do Senhor, assim como esses homens de Deus. Pedro novamente enfatiza a audiência judaica, que era como se fosse um julgamento, que Jesus Cristo de Nazaré, a quem eles crucificaram, ressuscitou dentre os mortos, pela ação do próprio Deus. Este mesmo Jesus é o poder pelo qual o aleijado foi curado, né? A pessoa que estava enferma foi curada aí dentro desse versículo, e eles queriam saber como eles curaram, com que poder e no nome de quem. E eles vão falar que tudo isso foi através do próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro novamente identifica Jesus como testemunho do Antigo Testamento, que está lá em Salmos 118, versículo 22, e outros capítulos, como em Isaías, proclamava a vida de um Messias, e eles não creram e não receberam essa palavra. Embora Jesus fosse uma pedra rejeitada pelos líderes judeus, Deus o fez por cabeça de esquina, quer dizer, alicerce da igreja. Pedro concluiu deixando clara a reivindicação inflexível do cristianismo. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, além do nome do Senhor Jesus. Essa mensagem ela vai soar, ela vai continuar a se perpetuar desde antigamente até os dias de hoje. O próprio Jesus afirmou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então muitas religiões dizem que Jesus não é o próprio Deus, que Jesus não é a salvação, que Jesus só foi um profeta, que Jesus só foi um homem que falava de Deus. Mas a palavra, a Bíblia, ela está deixando claro a salvação que vem do próprio Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus é o nosso intercessor, o nosso mediador entre nós e Deus. Então nós precisamos ter a presença do Senhor Jesus sobre a nossa vida, é algo importantíssimo para que possamos proclamar esse evangelho, para que possamos estar cheios do Espírito Santo, assim como esses homens de Deus. Então eu preciso ter o Senhor Jesus no meu coração, eu preciso ter o Senhor Jesus na minha vida, Ele é a minha referência. O Senhor Jesus é Ele quem vai me dar a fala, é Ele que vai colocar palavras em minha boca, é Ele que vai operar através da minha vida. E eu não posso me amedrontar, me calar por medo ou preocupação, mas eu tenho que continuar
proclamando esse evangelho. Ali, Pedro e João estavam diante do sinédrio, diante de uma audiência, um julgamento, mas eles continuavam a proclamar, a dizer que só Jesus salvava, que só a gente só poderia chegar ao Pai pelo próprio Senhor Jesus. Então eles não se amedrontaram, eles não tiveram medo, eles não desistiram, mas eles continuaram fazendo aquilo que o Senhor Jesus havia deixado para eles. E eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham recebido a presença do Espírito Santo. E era o Senhor Jesus que operava através desses homens, assim como Ele opera através das nossas vidas, e Ele pode fazer muito mais. Basta a gente ter essa ousadia para orar, para determinar, para proclamar, crer que o Senhor Jesus ressuscitou, que Ele tem esse poder e que Ele deu esse poder a nós segundo a nossa fé, segundo a nossa busca por Ele. Em nome de Jesus, que a gente venha guardar essa palavra em nosso coração, assim como Pedro e João proclamaram esse evangelho, foram soltos porque proclamaram e não desistiram da verdade. Eles proclamavam ali o evangelho da salvação e não voltavam atrás e não recuavam. Então que esse testemunho fique para as nossas vidas como um testemunho de edificação, que está em Atos capítulo 4, versículo 1. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a sua semana, que Ele te guarde, que você possa meditar e ler mais a palavra do Senhor e ler também Atos capítulo 4. Amém.